E comeu até junto com os bois do pasto. E Belsazar, não sei se vocês lembram também, né? Ele escarnecendo e bebendo numa festa pagã, Deus sentencia a cidade de Babilônia no final desse ano 70 aí, né? E o rei Dario, o Médio Persa, entra nessas muralhas, não é? Entra nas muralhas da Babilônia, que eram muralhas grandiosas e inexpugnáveis, e toma a cidade e mata o rei. Ciro Persa já determina o retorno do povo de Israel de volta para Jerusalém, e então nós chegamos aqui exatamente no capítulo 126 do livro de Salmos. Quando o salmista começa no capítulo, no versículo 1, dizendo: quando o Senhor restaurou. Então pensemos, né? O povo de Israel chega em Jerusalém, vê a cidade totalmente destruída, não é? Vamos pensar nesse momento, nessa cena, né? Vê a cidade destruída, o povo tinha sido devastado, tinha passado 70 anos em cativeiro, e volta lá para a cidade de Jerusalém para ser reconstruída. E aí ele lembra do passado, né? No versículo 1 ele já diz: quando o Senhor restaurou, né, no passado, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu fiquei pensando, né, como quem sonha. Então ele ficou maravilhado, né? Então quando Deus restaura a nossa sorte, como é que a gente fica? A gente fica maravilhado, espantado, né? Porque não é um homem que restaurou a sua sorte, né? Deus que restaura a nossa sorte. Então quando Deus restaura a nossa sorte, a gente fica maravilhado, porque a gente está... você vê que o povo de Israel estava isolado, tinha passado 70 anos escravizado, e eles voltam lá para a terra deles e vê tudo destruído, mas Deus restaurou a sorte, porque eles não eram mais escravos, eles estavam livres, né? E eles voltam lá para a cidade de Jerusalém, né? E percebem que pode se reconstruir, aquela cidade pode ser reconstruída, Deus vai abençoar, Deus está restaurando a sorte deles, eles não são mais escravos, eles podem poder ganhar dinheiro para poder começar a comprar os bens lá, as pedras, o cimento. Quer dizer, não existia cimento, eram outros produtos lá, para reconstruir a cidade, reconstruir as muralhas. O exército pode novamente ser retomado, né? Então Deus restaura a sorte daquele povo, não é? E aí no verso 3, ele já para um pouquinho e contabiliza as bênçãos, né? Ele fala assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Ele para um pouquinho, contabiliza as bênçãos, e até a gente pode lembrar, né? Aquela música, né? Dize-as quantas são e verás surpresa quando Deus já fez, né? Aquela canção que nós cantamos aqui ao Senhor. Então ele começa a ver que a sorte deles tinha mudado, né? Eles começam a restaurar a cidade, começam a restaurar suas vidas, as famílias vão sendo constituídas novamente ali na cidade de Jerusalém. E aí, irmãos, a gente pode, trazendo para hoje, não é? A gente pode pensar na nossa vida também, na verdade. A gente está vivo aqui, a gente está na nossa igreja, a gente tem um coração batendo, não é? A gente tem os pulmões respirando, a gente tem nossos rins filtrando os líquidos que a gente bebe, água e etc., suco, ele vai filtrando as impurezas. A gente tem o nosso fígado que também vai purificando o nosso organismo. A gente tem nossas pernas para caminhar, para vir à igreja, para trabalhar. A gente tem nossa força, a gente tem nossa saúde. A gente tem uma cama para dormir, um lar para voltar para casa e recostar nossa cabeça na nossa cama após um dia de trabalho, né? A gente tem amigos. Se a gente não tem amigos aí na rua, a gente tem amigos aqui na nossa igreja, a gente tem irmãos aqui na nossa igreja. Então a gente tem um povo de Deus unido aqui, uns amando os outros, uns em comunhão com os outros. E o principal que ninguém tem, somente o povo de Deus, e a esperança no Senhor Jesus. Amém. Aí somente o povo de Deus que tem a esperança, né? Uns confiam em carros, outros em carruagens, outros no seu dinheiro, outros nos seus bens,
mas nós confiamos no Senhor Jesus e esperamos nele, né? Somos aqui apenas peregrinos, mesmo que vivamos, eu digo isso muito, né? Mesmo que vivamos 100 anos aqui, é pouco, no instante passa, a gente vai para o céu esperar Cristo voltar, e aí a gente vai ter uma esperança, a gente tem uma esperança no Senhor, né? Não há outra pessoa aqui na terra, a não ser o povo de Deus, que tem esperança no Senhor, né? Então, aí a gente começa a ver quando o povo de Deus é agraciado, né, pelo Senhor. Já no verso 4, irmãos, o salmista fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Estava eu, então, meditando na palavra do Senhor e procurando sobre o Negueb, sabe? Estudando e buscando informações sobre o Negueb. O Negueb é um grande deserto, pedra, que tem lá em Israel. O território de Israel, 50% do território é feito de deserto, né? Um é o deserto de Judá, outro é o deserto de Negueb. Só que ele tem umas montanhas, o deserto de Negueb tem umas montanhas, e no inverno, essas montanhas geram água lá, né, através das chuvas, né? As nuvens batem lá nas montanhas e começa a chover no local, e essas águas vão descendo lá para o deserto de Negueb. Eu estava vendo inclusive um vídeo dizendo que às vezes as torrentes do Negueb são tão fortes que tem a BR passa de um lado ao outro do deserto, a BR passa no meio, e tem um período lá que não consegue nem passar, nem carros, nem caminhão, nem ônibus, nada. Tem que esperar a torrente passar para que o trânsito, né, continue. Então, não só essa água, ela consegue germinar e as plantas vão nascendo, as flores vão florescendo. Então, é Deus transformando, né? Transformando aquela terra árida, aquela terra seca, e vai aparecendo folhagens e flores, e Deus vai restaurando. E é exatamente isso, né? E trazendo aqui para a gente como o Senhor só o Senhor, né, pode fazer essa restauração, né? Ninguém, nenhum de nós, nenhuma pessoa humana pode fazer essa restauração, como as torrentes do Negueb, né? Então, como Deus restaura as torrentes, restaura lá o deserto de Negueb, com a passagem dessa água tão abundante lá nesse período de inverno, Ele também pode restaurar a nossa sorte, restaurar a nossa vida, e é exatamente isso que o salmista está pedindo aqui, está suplicando ao Senhor: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eles já viram lá essa água descendo, a transformação que é feita lá no deserto. É um deserto só de pedra, irmãos, só vocês veem. Vejam depois no YouTube lá como é o deserto. É um deserto só de pedra. Como é que vai nascer alguma coisa ali? Nada, não nasce nada, só nasce quando tem essas torrentes lá do Negueb, e vai molhando os espaços lá, e as flores vão aparecendo do nada. Então, só um milagre do Senhor. Então, quem faz milagre aqui na terra é só o Senhor. Amém. Ele seja louvado. É exatamente isso que o salmista está suplicando aqui. Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte. Muda a nossa sorte, transforma a nossa vida, nos dá ânimo, nos dá avidez, nos dá sabedoria, Senhor, para a gente mudar a nossa sorte, Pai, aqui na terra, Senhor Deus. Então o salmista está aqui clamando ao Senhor. E agora em 2026, irmão, no início de 2026, Deus nos dá uma nova oportunidade, né, para que a gente possa mudar, pedir ao Senhor, clamando que Ele mude a nossa sorte, agora em 2026, né? E aí eu diria para vocês, assim, não leve para 2026 aquela mochila pesada de 2025, cheia de culpa, cheia de desânimo, né? De frieza, de desânimo com o Senhor. Não. Traga que o Senhor possa restaurar a nossa vida, né? Possa fazer um milagre na nossa vida, nos transformar, nos fazer torcer pelo Senhor e para o Senhor, vir mais para a igreja, orar mais, meditar na palavra do Senhor, ler mais a Bíblia, poder trabalhar mais para o Senhor, poder estar aqui mais presente na igreja, poder dizer: Senhor,
estou aqui para o Senhor que me usar, Senhor, me usa, Pai. Em 2026, irmãos, façamos em 2026 rico, né, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, que nós possamos trabalhar muito mais para o Senhor em 2026. Amém. Já nos versos, irmãos, 5 e 6, o salmista, ele olha para o futuro e ele vê uma missão. Então vamos ler aqui. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ele está pensando no futuro, né? Tem aqui os verbos ceifarão, né? O ceifarão é no futuro, né? E quem vai andando, chorando, enquanto semeia, ou seja, eu vou andando, vou chorando e vou semeando, né? Então, 3 coisas precisam acontecer para que a semeadura aconteça, né? Você tem que sair, o semeador, né? Tem que sair, ele tem que andar e ele tem que chorar. Então, o campo da semeadura é muito hostil, né? A gente vê como que tudo conspira, né, contra a semeadura, né? Então, a gente lembra da parábola do semeador, né, que nós conhecemos, né? Teve pedras, teve espinhos, né? Teve pássaros que levaram a semente, né? Então tudo conspira contra a semeadura, né? O nosso inimigo, né, o diabo, usa muito as coisas, né, aqui na terra para tirar a palavra do Senhor e deixar o semeador triste, né? Mas o semeador precisa semear a palavra, precisa andar e precisa chorar também. Por que ele precisa chorar? Para que possa regar, né? Regar a palavra do Senhor. Então ele precisa chorar, ele precisa clamar ao Senhor, ele precisa pedir ao Senhor, ele precisa orar ao Senhor, ele precisa estar intercedendo, né? A palavra do Senhor diz orar sem cessar. A gente precisa estar debruçado e temendo ao Senhor, e esperando no Senhor, e clamando ao Senhor continuamente, e não podemos deixar de suplicar, né, ao Senhor, ao Deus de toda a glória, ao Deus Todo-Poderoso. Então, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, né? Então ele sai andando, chorando, semeando, tudo ao mesmo tempo. Ele está persistindo, ele está continuando. Então isso nos impulsiona, dizendo que o trabalho tem que continuar, né? Nosso trabalho para o Senhor tem que continuar, a semeadura tem que continuar. Nós que vamos semear a palavra do Senhor, a gente não pode parar. Começou o ano novamente, semeando de novo, orando, chorando, clamando ao Senhor, pedindo para Ele que Ele derrame graça na nossa vida, e a gente vai continuar. E assim a gente vai fazer um 2026 muito melhor do que 2025, né? A gente tem a chance, a oportunidade de fazer muita coisa diferente. Tudo que a gente não fez no ano de 2025, a gente pode em 2026 estar fazendo aqui. Então você pode semear na sua vida espiritual, você pode semear no seu casamento, você pode semear na sua família, nas suas amizades, nos seus negócios, aqui na igreja local, né? Que você possa fazer, irmãos, investimentos em consequências eternas, né? Ou seja, na palavra do Senhor, não é semeadura da palavra do Senhor, trabalharmos para o Senhor, haverá consequências eternas, né? Porque há um galardão, né, para aqueles que trabalham na obra do Senhor, né? Então, que a gente tenha gratidão pelo passado, né? Agradeça por tudo que Deus fez até agora por nós, ou seja, até um segundo atrás por nós, né? Sejamos gratos, né? Que a gente continue suplicando ao Senhor em relação ao presente, né? Nós estamos aqui exatamente para isso, para suplicar ao Senhor, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, e que a gente possa, irmãos, investir na obra em relação ao futuro, né? Nós possamos ser investidores na obra, semeadores da obra. Eu queria encorajar os irmãos para que a gente fizesse um 2026 diferente de 2025, a começar de mim, a conversar com você. Você sabe que você podia ter feito 2025 pelo Senhor e não fez, eu também sei. Então que possamos
que 2026 você fazer um ano diferente para o Senhor, né? Como adoração ao Senhor, que a sua vida, que a minha vida, que a sua vida seja de adoração ao Senhor constantemente. Então que o Senhor abençoe sua vida, dê um 2026 agraciado, que nós possamos ter coragem, sabedoria e possamos investir na palavra do Senhor. Amém? É isso que Deus queria passar para nós essa noite, nessa reflexão.